fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às doutrinárias da nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, calmos, tranquilos, e possamos alinhar a nossa mente e nosso coração com a espiritualidade superior. E dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, derramando uma chuva de paz e de bênçãos por todo ele. Que possamos, assim, pedir que nossos irmãos se reconheçam como irmãos que somos todos nós, e dessa forma promoverem a paz, e assim possamos evoluir conjunto, alcançar o progresso juntos. Que possamos também vibrar pelo nosso palestrante, Bartolomeu Vieira, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Amargura. Seja muito bem-vindo, irmão, à nossa querida casa. Sinto-me feliz em estar mais uma vez nesse espaço acolhedor que é o COFA, a Casa de Oração Francisco de Assis. Venho por aqui agradecer amorosamente a direção pelo convite. E só lembrando que essa palestra é voltada para o público espírita, espiritualista ou afins, porém acessível a todos, sem distinção. A abordagem que falaremos aqui segue a literatura da doutrina espírita, em sua base de Kardec e outras literaturas correlatas. Não tem de longe a pretensão de esgotar o tema, nem mesmo de impor verdades absolutas sobre os fatos. Fugimos veementemente do julgamento reducionista do certo e do errado, pois acreditamos em um universo complexo de infinitas possibilidades. Sendo assim, para quem não comunga da filosofia ou discorda do conteúdo, respeitamos e sugerimos ficar, com suas verdades e continuar inteligentemente buscando caminhos que atendam às suas necessidades individuais, dentro daquilo que acreditam e sustentam suas crenças, suas demandas subjetivas, e está tudo certo. O aprofundamento do assunto pode ser feito na vasta literatura disponível e nas plataformas de pesquisa de domínio público, que tem todo um conteúdo para que possamos aprofundar ao tema. O tema de hoje, Vinha de Luz, traz a amargura, lá no item 123, que é a proposta do nosso caminhar aqui, nesse momento. E aí ele abre lá com um provérbio de tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Paulo, Hebreus 12, 15. Então ele já começa falando que a amargura, ela pode, além de ser nociva para quem a exerce, ela pode contaminar também a todo o nosso ciclo de relação. Mas o que é amargura, afinal? Segundo o dicionário, amargura é um substantivo feminino figurado, padecimento moral, aflição, angústia, tristeza, sabor amargo, o amargor do giló. Então, essa é a definição básica do Aurélio. Expandindo um pouco mais essa definição, amargura é um estado emocional caracterizado por ressentimento, tristeza profunda e dificuldade de perdoar. Dificuldade de perdoar, tristeza profunda e muito mais. A amargura é um sentimento que pode nos aprisionar, afetando nossas relações e nossa paz interior. Então, para todos nós que conhecemos a vida e que passamos em algum momento pelos momentos de amargura e que temos sempre contato com alguém amarga, sabemos o quão difícil é nessa relação. Quão duro para as pessoas que vivem nesse processo de amargura, que é arrastado por diversos outros vícios
emocionais que nos traz e nos coloca nesse posicionamento. E hoje é muito comum ouvir a relação tóxica. Todo mundo é tóxico. E essa toxicidade, ela perpassa por diversas nuances emocionais, psicológicas, espirituais, e dentro dela a amargura, que traz como elemento destruidor na vida de quem sente. Quais são as possíveis causas da amargura? Então, causas são algumas causas citadas: perdas, desilusões, injustiças e expectativas não atendidas podem levar à amargura. Então, quem não sabe lidar com conflitos, com perdas, como que vive na amargura? É muito comum dentro do processo de luto, pessoas que comparecem, que teve uma perda de um ente querido há 20, 30 anos, e ela não consegue elaborar esse luto e vive num processo de amargura profundo. Vive como que vegetando na vida, porque não consegue compreender essa perda, para aquele movimento, para aquela pessoa, para aquele acontecimento. Outras causas que ele traz aqui é feridas emocionais da criança interior. Essas feridas que todos nós passamos para nos desenvolver, para forjar os seres humanos que somos, inicialmente passamos por todas elas. E das 5 básicas, elas se derivam para tantas outras, dentre elas a amargura. As básicas são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. E para cada uma dessas que está em evidência no momento, na idade, no tempo, ela vai trazer lá uma série de consequências oriundos dos resultados dos acontecimentos. Uma outra causa muito conhecida de todos nós e que está virando hoje uma pandemia, praticamente, podemos dizer assim, é o medo. Esse medo desfuncional, esse medo patológico que assola a humanidade, levando ao pânico, à paralisação, à estagnação na vida, pelo medo de tudo, cada um com seus medos mais profundos. Então, ele diz aqui, o medo é o distúrbio do modo equivocado de pensar. São tormentos psicológicos com temor do insucesso, que levam o indivíduo a pensamentos menos dignos, perversos, contrário à caridade, à justiça e ao amor. São energias maléficas, venenos mentais que atingem a própria alma, tais como o ódio, a vingança, a inveja e a autopiedade excessiva, que se transforma no vitimismo. Então, toda pessoa que traz um processo de amargura constante, ela passa por esse sentimento, ela demonstra esse tipo de forma de viver, de se apresentar na vida. Adota isso como uma forma de se sustentar, acreditando que essa é o melhor caminho, digamos, para sustentar as suas demandas, muitas vezes desconhecidas do seu nível consciente. Que as feridas, por exemplo, as feridas emocionais da criança interior, elas não estão no nível consciente. E ela traz consequências danosas durante toda a existência da gente. Não importa quanto tempo. Se a gente não olha para isso, para elaborar, com certeza todo mais vai ser afetado. A biologia, a fisiologia, o social, o espiritual, o psicológico, o emocional, todas as áreas da nossa mandala, desse ser humano, da totalidade, do Logos, né? O seu ser humano holístico, que é uma atitude e não é algo individual, apenas um ser racional, não é um ser sentimental apenas, é muito mais. Social, psicológico, emocional, cultural, espiritual, fisiológico, biológico, e precisa tudo estar em perfeito equilíbrio, em comunhão de sentimentos, com emoções, sensações, para que tenhamos uma vida mais tranquila, mais amena. E na visão espírita, o que ela diz sobre a amargura? Na visão espírita, entendemos que a amargura é uma consequência de nossas experiências e escolhas. É o tal do livre-arbítrio. É aquilo que realizamos e isso que dá origem a algumas definições sobre
processo de reencarnação, que é uma das premissas básicas do Espiritismo. A reencarnação, a visão espírita nos ensina que espíritos em evolução, as experiências amargas podem ser resquícios de vida passada, ou seja, a reencarnação é um processo não punitivo, mas é uma oportunidade que esse divino Criador, que esse Deus, Pai, cada um entende e fala do seu jeito, ele nos dá diante das falhas cometidas. Assim como o pai e a mãe que têm seus filhos, e que seus filhos erram, e que tem lá uma determinada punição, uma restrição, mas está sempre dando carinho, amor e oportunidade desse filho seguir com novos entendimentos, com novos aprendizados. Então, o grande pai faz a mesma coisa com a gente, através do processo reencarnatório, dessas idas e vindas. Prova e expiação é o planeta que estamos aqui nesse processo de transição para a regeneração. Então, todo esse caos, todo esse movimento faz parte dessa expiação. Então, a amargura pode ser encarada como uma prova, um desafio para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, ele fala lá atrás da autopiedade exagerada, né? Do vitimismo. A pessoa que se coloca no processo de vitimismo, ela não consegue compreender que o processo reencarnatório é uma oportunidade de reparação das nossas próprias falhas e lança-se a olhar sobre tudo que acontece em sua vida para o outro. É sempre o outro o culpado, o responsável. E aí fica difícil porque essa vida se torna amarga porque não funciona, o universo não funciona desse jeito. Quanto mais eu projeto, mais eu sofro e faço alguém sofrer. E eu não consigo corrigir aquilo que está dentro de mim, pedindo, gritando. As pessoas que chegam na nossa vida são as pessoas certas. As situações são os movimentos que o universo coloca, o chamado, para que nós possamos despertar e dizer, opa, aqui tem algo errado. Aqui tem algo que não está legal dentro de mim e que, abençoadamente, essa pessoa, com o meu espelho, reflete dentro de mim essa situação. E se eu compreendo dessa forma, eu vou fazer o caminhar necessário, buscar a ajuda necessária, seja ela em que âmbito for, que eu queira buscar para encontrar o alívio, para encontrar o autoconhecimento, para buscar o conhecimento, para caminhar de uma forma diferente, mais leve. E assim, passo a passo, nos libertando daquilo que nos causa as tormentas e que, consequentemente, transferimos para toda a nossa cadeia de relação. Consequências da amargura. Quais são as consequências que a amargura traz na vida? A pessoa amargurada, como que ela vive? Então, na questão física, pode afetar nossa saúde, gerando estresse e doenças. A pessoa que vive na amargura, ela está vibrando na raiva. A raiva que se transforma em ira. Essa raiva, pelo olhar, por exemplo, da Ayurveda, da medicina tradicional chinesa, ela tem uma correlação com os órgãos. Ela é processada no fígado, que tem uma relação com o coração. O coração, como órgão nobre, devolve essa raiva que é emitida do fígado e vai para o estômago. E aí começa todo aquele processo, né, cíclico de produções de hormônios excessivas, como, por exemplo, o cortisol. Então, quando chega a transformar a raiva em ira, é a explosão que nós temos para partir para a agressão, seja física, seja verbal, seja ela qual for. Porque ela já está agora em um nível muito grande, alimentada pelo cortisol no estômago, que aqui é o plexo solar, né? O chakra solar que tem essa força do ímpeto para ir para a vida. Mas ele disfuncional, ele doente, ele tem para ir para a vida de uma forma agressiva, para restringir a minha ida para a vida, porque eu vou estar sempre reativo diante do processo. Nas causas emocionais, isola o indivíduo, dificultando relacionamentos e a felicidade. Então, o indivíduo com o processo emocional afetado pela amargura tende a se isolar, tende a diminuir, desconfiar de todo mundo, e procurar reduzir cada vez mais o seu convívio social, até chegar a um processo depressivo.
E nós, quanto seres humanos, não nascemos para viver isolados. Somos seres sociais, precisamos estar atentos a isso. Embora tenha toda uma força trabalhando para isolar o ser humano, nós temos que compreender que precisamos estar alicerçando e assim criar vínculos, curar autoconhecimento, compreender a vida de uma forma diferente, aí nós conseguimos nos relacionar e compreender que o outro nem sempre é o culpado de tudo. Nós não estamos eximindo aqui a responsabilidade daqueles que cometem suas falhas e seus erros. Nós estamos atraindo para nós toda a culpa, para quem assim acredita, ou a responsabilidade. Precisa ser visto, sim, cada um no seu papel. Mas o que é que eu estou atraindo? Qual é o tipo de pessoa que eu estou atraindo para o meu campo sistêmico, na minha relação? Por conta de algo que vibra internamente dentro de mim, como, por exemplo, o ódio, a raiva, o medo, a insegurança, e todo esse caos que é transformado. Nas questões espirituais, impede a evolução e o progresso espiritual, criando laços com energias negativas. Está aí um passo muito, muito simples para uma obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado. Obsessão de encarnado para desencarnado. E atração de obsessão de desencarnado. E aí não tem nada, eu acredito assim, dentro dos meus anos de estudo, dentro da doutrina espírita, eu não vejo um elemento que seja tão facilitador de encontros de algoz de outra hora, de outras encarnações, do que o vitimismo. Quando nós nos colocamos nessa fraqueza, nesse vitimismo, nessa acusação, nesse julgamento, nós baixamos a nossa vibração totalmente. E aí, isso, ano após ano, isso se torna, nos tornamos vulneráveis e somos encontrados por aqueles a quem afetamos de alguma coisa, de alguma forma. E aí, como que fica? Né? Esse que nos persegue com sua ira, com a sua raiva, com a sua vingança, e nos encontra ainda no papel de vítima, por não compreendermos que somos seres reencarnatórios. Somos seres que vamos, que voltamos e que não enxergamos, não compreendemos a vida como ela é. E atropelamos, caímos e levantamos. E assim seguimos nessa rogativa de que o outro é o culpado da minha vida, do meu fracasso, da minha derrota. Quando a gente passa a olhar para dentro e fazer se despertar essa transformação, a gente compreende que não é bem assim. Como superar a amargura? O autoconhecimento. Ele é o primeiro passo para que a gente possa compreender. Então, tudo isso que nós falamos até agora, ele está dentro dessa busca constante para que nós possamos compreender a vida por um outro prisma. Sair do reducionismo de certo e de errado. O universo é feito de polaridade e de infinitas possibilidades. Mas quando a gente reduz algo a certo e errado, concordo ou não concordo, alto, baixo, dentro e fora somente, apenas, fica difícil você caminhar por esses múltiplos caminhos, por essas múltiplas alternativas que o universo sempre nos oferece para que possamos caminhar de forma mais tranquila. Esse autoconhecimento nos possibilita refletir sobre as causas de nossa amargura. É o primeiro passo para a superação. O perdão. Esse perdão tão falado, né, no meio espírita e de algumas outras religiões. Mas esse perdão está tão distante, é tão complexo compreender esse perdão, mas é o caminho que devemos perseguir também. Mas todo o processo para chegar até o perdão verdadeiro, não perdão de lábio, de boca, perdoei, como a gente ouve muito, é um longo caminho a caminhar. Se eu não me conheço, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho conhecimento de algo mais amplo, como que eu vou caminhar para esse perdão? Porque eu vou estar sempre no olhar do julgamento, sempre que é o outro, né, o culpado pela minha história. Então, o perdão é fundamental. Ele libera o coração e promove a paz. Então, é ilusão achar que quando eu estou perdoando alguém, ou que eu não devo perdoar alguém porque me ofendeu, me machucou, abusou, enfim, eu estou condenando a mim mesmo. É igual a raiva, é igual ao ódio, é igual ao medo. São venenos que a gente está tomando para se matar, para querer matar o outro.
e se matando. Então, o perdão, quando eu consigo conceder o perdão, não é para ninguém, é para mim aliviar, tirar o fardo, a cruz que eu venho carregando por tanto tempo. Eu me sinto leve, porque eu me liberei de uma mágoa, de um ressentimento. Aquele que me atingiu está por aí, viveu, já morreu, já está em outros planos, está vivendo a sua vida aqui do lado e não está nem aí para a gente. E a gente sofrendo com aquela situação que a gente julga que foi algo muito mortal. E não consegue sair, né, dessa roda de samsara. E o amor ao próximo. Cultivar a empatia, a compreensão pode transformar nossos sentimentos. É outro passo muito importante, mas muito delicado também. Principalmente no momento atual que nós estamos vivendo uma realidade muito difícil. Difícil de aceitar. Amor ao próximo está zerado. A humanidade, ela está perdida, ela está... Claro que não é 100%, nós não estamos falando disso. Mas uma grande parcela da humanidade, ela está perdida no individualismo. Se somos seres vivendo em sociedade, que só podemos evoluir, transformar em sociedade, como que o separatismo, como que a segregação, o individualismo vai nos promover um caminhar pleno, sem amargura? Essa é a grande pergunta que precisamos fazer. Como que eu vou compreender isso se eu não tenho autoconhecimento, se eu não busco o conhecimento para me autoconhecer? O conhecimento, dizem que o conhecimento é o poder, mas o autoconhecimento é a libertação de tudo mais. Sem autoconhecimento, eu não consigo aplicar nenhum ou muito pouco os conhecimentos, que fica somente no cognitivo. Se eu não sinto, se eu não sei o que é emoção, sensação, sentimentos, eu fico só nos pensamentos, só na finalização, na elaboração de tudo isso que meu corpo demonstra. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos alguns exemplos de elementos que podem nos ajudar, de lições que podemos tirar. As histórias de espírito, por exemplo, quem trabalha em mediúnica, quem frequenta um centro espírita ou espiritualista ou afins, que tem comunicações com seres que já partiram, que são permitidos dar uma comunicação, nos seus relatos, eles mostram que a superação, que superam a amargura após compreenderem as suas lições e propósito de vida. Mesmo depois, quem parte daqui com a amargura, só consegue compreender isso depois que ele consegue elaborar, consegue fazer um trabalho, uma compreensão, um estudo, porque a vida continua do mesmo jeito, do outro lado, nas esferas por onde se vai, os mesmos sentimentos, sensação, emoção, comportamento que nós temos aqui, desencarnou, vai levar tudo isso para onde a nossa consciência nos estiver nos colocando, né, pelo tempo que for necessário. O Evangelho, ele nos convida, as mensagens de Jesus são fundamentais, ressaltando o amor, a caridade, como caminho para a superação. Jesus já dizia, fora da caridade não há salvação. No Evangelho, segundo o Espiritismo, servir para ser servido. Somente servindo o outro é que eu serei servido. Quanto mais eu der, mais eu recebo. Dai com a mão direita sem que a esquerda veja. Tantas outras informações que Jesus traz no Evangelho, que quando a gente começa a compreender e a entender quem foi este homem, quem foi este ser, este avatar, a gente consegue pôr em prática esses ensinamentos, as suas palavras, de forma simples, aí sim a gente vai fazendo o processo de transformação para aquilo que nós precisamos realizar na nossa vida. Motivos de resignação. Mais uma lição lá no capítulo 5, no item 12, ele diz assim, por essas palavras, bem-aventurado os aflitos que serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio de cura. Ou seja, aquilo que a gente julga como sofrimento, na verdade, é uma dor baseada nos nossos feitos anteriores. E a gente pega essa dor que é necessária para o nosso processo evolutivo
e colocamos fardos, colocamos pedras sobre ele, transformando isso em sofrimento. E esse sofrimento é uma criação nossa, porque vivemos muito no mentalismo, vivemos muito no materialismo, naquilo que eu vejo apenas. Eu não vou para uma compreensão mais profunda desse ser humano. Eu vou apenas para o ter. O ter que hoje predomina a humanidade, a ideação de que ter, você vale mais. E aí é só sofrimento e amargura, porque dentro dessa premissa básica não vai funcionar. E a gente vai estar recebendo sempre mais daquilo que a gente está dando, mais do mesmo. Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Está lá na pergunta do Evangelho. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascesse nesse vale de dores? O que ele está dizendo para a gente? Que não foi prometido uma terra de paz, de alegria, de felicidade plena. Tudo isso é relativo, baseado naquilo que a gente compreende e aquilo que a gente faz para nós e para com o outro. A Terra é um vale de lágrimas, de dores, porque é um planeta de provas e expiações, que está no seu processo também evolutivo, o planeta, se transformando, passando para o processo de regeneração. Mas tudo que tem vida aqui na Terra vai passar pelo mesmo processo. Se eu resisto ao processo de uma mãe, de algo que está me arrastando, que está me conduzindo, é só analisar simplesmente a lei da inércia. Você está em um carro em movimento e esse carro freia bruscamente. Qual é o objetivo? É você ir para frente, continuar no movimento. Isso é uma lei da física. Então, se eu não consigo acompanhar a evolução do planeta, aquilo que o planeta está impulsionando, claro que eu vou viver as consequências disso. Aí ele diz aqui: vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. E mais, as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizeis, Senhor, por ter querido vos experimentar. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 e no item 19. Ou seja, a oportunidade que eu pedi, que eu tive, que muitas vezes eu participei desse processo reencarnatório, era vir para este planeta, que eu já sabia que era de expurgo, de expiação, para que eu pudesse transformar as mazelas que eu carrego comigo na minha história, século após séculos, nos processos reencarnatórios. Quantas encarnações cada um de nós já tivemos? Então, isso é uma pergunta que é muito complexa para se responder, porque isso depende de vários fatores. Mas o fato é que estamos aqui, vamos buscar nos melhorar a cada vez mais. A melancolia, que vem da tristeza, que traz esse processo de adoecimento, que adoece o pulmão, ele diz aqui: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes do vosso coração e vos faz achar a vida tão amarga? Quantas pessoas que a gente conhece que busca ajuda nesse sentido da melancolia, desse vazio existencial profundo, que não sabe por que sente isso? Porque está fora desse entendimento desse mundo. Dentro da psicologia perinatal, nós diríamos, isso aí tem é a saudade do lar divino. Ou seja, a alma que está almejando a voltar ao seu lar divino, que tem vagas lembranças. E aí ele diz: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo, lhe serve de prisão. Se extenua em vãos esforços para dele sair. Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, capítulo 5. Então, esse esforço que eu fico querendo voltar para onde eu não sei, mas é uma sensação contínua, olhando para as estrelas, olhando para ao topo da montanha, olhando para as estradas, apenas querendo viajar. Alguns desenvolvem alguns transtornos que vão ser andarilhos pelas estradas, porque tem dentro de si uma sensação de que andando, outros que vão viajar para longe, para lugares diferentes,
que vai encontrar essa felicidade, essa plenitude, quando, na verdade, o processo está dentro. Basta que a gente consiga fazer este olhar para dentro de nós, compreender este mundo a partir dessa visão e tantas outras que tem aí, que nos colocam mais ou menos nesse rumo e seguir a nossa direção. A direção da nossa missão, do nosso propósito de vida. Todos nós temos. Quem não acredita, está tudo bem, mas é fatídico pensar que estarmos aqui num planeta desse, nascer com tanta complexidade, desenvolver um aparelho que é o nosso corpo tão complexo, nosso cérebro e tudo mais, para nada, né? Simplesmente morrer e a coisa acabou. Mas está tudo bem quem pensa diferente também. Uma hora vai compreender isso e vai acessar a essa informação, para que assim possa estar se aliviando e compreendendo o seu caminhar. Provas e expiações. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas, né? Quantos a gente pede, pergunta e etc, as orações, as promessas, para tentar aliviar, pedindo a Deus que abrande as nossas penas. Isso é possível? É. Assim como se você está aqui e está se afogando, não sabe nadar, cai numa piscina, cai num lago, você tem que pedir ajuda para não morrer. É natural que você peça. Se você está num acidente, se está num local e um incêndio cercou, precisa pedir ajuda. Aconteceu um acidente, tem que chamar a SAMU, tem que chamar bombeiro. E aí, para que serve esse socorro? Para nos ajudar a viver, a nos manter vivos. Então, é nisso que eu peço também a brandura das penas, daquilo que está pesado, né? Quando a gente fala com Deus. Mas não basta só pedir. É preciso que a gente entenda que as provas têm como objetivo exercitar a nossa inteligência, assim como a paciência e a resignação, a compreensão, a compaixão, a empatia e tantas outras coisas nessa relação dual, eu e o outro, essa relação social e universal. E aí a gente vai modulando. E quando a gente vai pensando e fazendo a coisa direitinho nesse ritmo, a gente consegue receber do universo as bênçãos, a brandura que ele nos concede, nos promete, porque o Pai sempre é misericordioso. O irmão Jesus que desceu aqui, ele trouxe essa lição de amor, da simplicidade, para que a gente possa se desenvolver cada vez melhor enquanto seres humanos. Em um resumo bem breve aqui do livro Vinhas de Luz, ele faz tudo isso, fala tudo isso naquele pequeno capítulo. E aí eu trouxe aqui com minhas palavras o que eu entendi lá do resumo, que está tudo dentro disso que nós falamos aqui. Então ele diz lá, para servir o Cristo é preciso marcharmos com firmeza de propósito, sem lamúria, sem queixume, sem mágoas, sendo leais a nós, ao próximo e a Deus. Simples assim. Compreender a eternidade nos faz marchar confiante de coração, otimista e jubiloso. É impossível que a gente saia desse processo de amargura, saia dessa acusação do outro, saia do vitimismo, saia do julgamento, se a gente não compreender esse processo de eternidade, de espíritos eternos que somos, de que o corpo é somente um veículo temporário que estamos utilizando para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, mas que uma hora vai ficar para trás. E esse espírito continua do mesmo jeito que veio, do mesmo jeito que estiver no momento que partiu. Sabemos, ele continua, sabemos que haverá dificuldades, problemas, quedas, fracassos, mas faz parte da iluminação de nossa sombra e nossa luz interior. Sim, somos sombra e somos luz ao mesmo tempo. Então, esse conflito é a luz e a sombra, né, na tentativa de um iluminar o outro, a outra, para que possamos, dentro desse complexo processo, a gente está se desenvolvendo e ampliando a nossa consciência. Então, quando a luz se sente ameaçada pela sombra, ela joga mais luz, ela se amplia. A sombra se incomoda e tenta crescer, e aí vai ficando nessa guerra internamente. E nós, o espírito, a essência, a inteligência maior, o que é que nós estamos fazendo com isso? Simplesmente deixando que nos conduza?
ou nós estamos modulando a partir dessa inteligência que somos, que recebemos da criação, da imagem e perfeição do Criador, nesse sentido. Tudo passa, pois somos centelhas divinas do Criador. Tudo passa. A realidade de tempos são diferentes, de estágios, são apenas estágios da vida que a gente está passando. Quanto melhor nós compreendermos e aceitarmos a aceitação e fizermos o compromisso de melhoria conosco mesmo, com o outro, a coisa vai se abrandando e vai seguindo o caminho de forma mais tranquila, mais amena. Sempre que cairmos, precisamos levantar, sem demoras. Não adianta cair e ficar lamentando, fracassado, chorando, arrumando culpados. Caiu, levantou, estende a mão, sacode a poeira e vamos embora. Essa é a vida, esse é o processo. O errar faz parte da criatura humana. E muita gente passa nesse processo de amargura porque não aceita fazer os movimentos sem que não aceita errar. Porque nós somos ensinados que precisamos acertar sempre. Viemos aqui para quê? Para servir. Para servir ao Cristo, para servir ao propósito. Servindo ao outro, estou servindo a Deus, estou servindo ao Cristo, estou servindo a mim. Tudo que eu dou, eu recebo na mesma proporção, seja de bom ou seja de ruim. O êxito da vida é estar no trabalho fiel, sem amargura, sem interrupções, e constitui um dever para todos nós. Não negligencie ou transfira sua responsabilidade para outrem. Né? Eu assumi um compromisso de fazer uma palestra e aí surgiram tantas coisas durante o mês, durante o dia, e que é difícil para a gente administrar. Coisas que fogem do nosso padrão. E aí, o que é que eu faço de última hora? A gente precisa compreender que tem todo um desenvolvimento e a gente precisa seguir em frente. E a gente precisa dar conta. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para o outro. Eu tenho que continuar o meu trabalho, não é começar a fazer um tratamento, fazer um trabalho e depois que senti o alívio, parei, acabou. E aí volta tudo de novo e muitas vezes aquela história que dizem por aí, né, que quando um demônio, um espírito vai, um volta sete, que ele volta para aparecer, isso não é de tudo mentira, nem de tudo verdade, mas tem todo um fundamento nisso aí. Vigilância constante contra os arbustos venenosos da alma, que brotem no coração e do pensamento, que impedem ou dificultam a marcha do progresso. Que arbustos é esse que ele fala, que ele compara? É a mágoa, é o ressentimento, é o ódio, é a procrastinação, é a vingança, é esses sentimentos mesquinhos, o medo, que vai nos colocando cada vez mais baixo, em vibrações mais baixas, e aí dificulta o nosso caminhar. Se você olhar, tem uma tabelinha de vibrações por aí, vocês acham isso na internet? Quando a gente vai pegar lá a culpa, a vergonha, que está lá embaixo nos pés, para você chegar a 540, que é uma vibração de amor, de paz, que está na região do coração, são muitos elementos que nós temos lá vibrando abaixo disso para conseguir chegar. Para que a gente possa transformar o nosso passo, a nossa caminhada. A obra do Mestre Jesus, o Cristo, requer reflexão constante e prudência contra a amargura e outras emoções, evitando assim perturbações e privações na obra divina da vida individual e coletiva, e assim termos uma vida de paz. Então, estar num movimento como esse é tocar em frente, é seguir o caminho que o Mestre nos ensinou. É deixar para trás todas os nossos fracassos, viver o nosso presente. Claro que os acontecimentos de trás, ele faz interferência na vida aqui agora, mas eu preciso compreender isso e elaborar o aqui e agora, como é que eu estou vivendo? Como é que essas demandas lá de trás inacabadas, elas se manifestam na minha vida aqui agora? O que é que eu quero fazer com isso? Para onde eu vou me conduzir? De que forma? Ajuda tem. De todos os lados que a gente for buscar, basta querer, ter a coragem e enfrentar, que a gente consegue, pouco a pouco. Nós nunca tivemos tanta informação, tanta forma de nos aliviar da dor e do sofrimento. Mas precisamos saber e querer fazer o movimento e fazer. Ação prática, pragmatismo, agir em nosso próprio favor. E aí, como reflexão aqui, tem uma mensagem que surgiu aí no caminho, que diz assim:
Pensamentos menos dignos, perversos, contrários à caridade e ao amor, são energias mentais maléficas, venenosas, que atingem a própria alma. Esse equivocado modo de pensar é um distúrbio conhecido como medo. Olha o que é o medo. O medo que é a raiz da amargura. Então, eu me visto uma carapaça e me torno uma pessoa reativa e amarga por conta do medo de me expor. E que esse medo tem por trás toda a consequência que precisa ser investigada e tratada. Este temor do insucesso leva o ser a tormentos psicológicos e a acreditar no ódio, na vingança, na inveja, na autopiedade exagerada, o vitimismo, como forma de se estruturar. Simples assim. Percebe onde está a amargura? Se a gente compreender essa mensagem aqui de uma forma mais profunda, a gente consegue se libertar de tanta coisa que a gente carrega. Independente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente professa. Ele segue aqui. Instrua-se ao autoconhecimento. Um evangelho de Jesus. Pense positivo e como um cristão. E aí, pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser budista, pode ser candomblessista, qualquer um tem, talvez o mesmo Deus, né? Pense como esse cristão, nesse genérico, tenha fé fervorosa no poder do Criador. Para todos existe um Criador, existe um Deus, muda o nome, etc., mas tem um Criador. Então pense nele. Exalte o seu Deus, que está no âmago da sua alma. Irradie o amor do Criador e expulse da mente todo pensamento contrário à coragem, à razão e ao bem. Expulse tudo isso. Renasça. Renasça com o amor que emana de Deus Pai. Confie. Viva com benevolência. Seja fraterno. Creia na saúde. Creia no equilíbrio e permaneça em paz. Está aí um antídoto básico, primário, para que a gente possa trabalhar essa emoção, que tem a sua função desde a criação da vida do ser humano, que é o que nos defende, mas quando em dose exagerada se torna uma patologia e cria tantos transtornos na nossa vida. E a gente não consegue compreender isso. E a gente alimenta esse medo mais e mais, ao ponto de não... Tem pessoas que não conseguem mais sair de casa, porque já se transformou no pânico. E nós temos elementos de sobra o dia inteiro oferecendo mais e mais desse conteúdo para que a nossa mente vá se alienando e ficando nesse papel, neste lugar. Só faz nos aprisionar e nos tornar pessoas disfuncionais na nossa caminhada. E aí, para concluir aqui a nossa mensagem, ele diz: a amargura é um convite à reflexão e ao crescimento. Através do estudo e da prática dos ensinamentos espíritas, podemos encontrar formas de transformar esse sentimento em aprendizado e evolução. Que possamos juntos buscar sempre a luz, no entendimento e no amor. Ele fala no entendimento, na busca espírita, porque nós estamos aqui para um público, voltado para um público realmente espírita, na sua grande maioria. Mas a mensagem é válida para todas e todos. E para tantos outros viés de informação que comungam, pode até falar de outra forma, mas que tem elementos cruciais, importantes, que traz um lenitivo de amor, de aprendizado, de autoconhecimento, e que pode nos colocar diante da vida de uma forma mais tranquila, mais anima. E aí tem uma série de processos internos que me faz colocar nesse lugar de vítima, de sofredor, de sofrimento, de agressor, do narcisista que está tão falado na hora, comportamentos análogos ao narcisismo. Mas para que mesmo isso? Aonde que eu vou chegar? Se nós compreendermos, por exemplo, nós estamos no Setembro Amarelo, as questões, as premissas básicas que traz lá na teoria pela OMS sobre o que é o suicídio, as causas, as consequências, a maioria advém desse processo, dessa amargura interna que o ser humano traz na sua vida. Dessa falta de conhecimento sobre uma vida contínua,
dessa desesperança, desse desalento aprendido, daquilo que não faz mais sentido, mas que eu também não me esforço em buscar outros sentidos. Eu apenas queixo do governo, eu queixo da família, eu queixo da sociedade, eu queixo do vizinho, eu queixo de tudo, de todos, do companheiro, da companheira, do pai, da mãe. E o que é que eu estou fazendo, na verdade? Qual é o meu papel na vida dessas pessoas? Qual é o meu papel na minha vida? Essa é uma pergunta básica que todos nós podemos fazer. Olhar no espelho, a dinâmica do espelho. Para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Para que essa família? Se passa por uma dor, por um sofrimento, para que essa dor? Pergunta para a sua alma, toca no coração, ó, na sede da alma, a glândula do timo, que alimenta o coração e o pulmão. Toca com veemência, com amor, com compaixão e pergunta, para que mesmo eu vim aqui? Eu tenho um propósito, eu tenho um papel, eu tenho uma missão a cumprir aqui? Qual é o objetivo? Que caminho eu devo seguir, minha querida alma? Pergunte com amor, pelo menos por alguns minutos, sinta o amor divino brotando dentro de si. Se teve problemas com familiares, de alienação parental, se tem problemas de falta de afeto, de amor, que não consegue compreender isso de uma forma mais ampla, busque o amor divino, o amor incondicional e absoluto do Criador, para que nós possamos estar aliviando a nossa dor. E assim, nosso tempo acabou. Agradeço profundamente a cada um que aqui estiver, que assistir, que deu suas contribuições. Agradeço mais uma vez a casa e a atenção de cada um. Um grande abraço e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Queremos agradecer essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Bartolomeu. Também quero agradecer a todos que nos escutaram. Muito obrigada por sempre estarem aqui conosco. Não esqueçam de curtir e compartilhar essa palestra, para que alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite.